Olá, seja muito bem-vindo ao canal podcast Books. Ajude no crescimento do canal para receber mais conteúdos educativos. Gostaria de ter milhares de e-books para ler onde e quando quiser. E o melhor com teste gratuito. Aponte sua câmera para o QR Code abaixo e confira. Ajude o canal com o seu like de incentivo e ative o sininho e também compartilhe com seus contatos. Introdução. O que são gatilhos mentais? Os gatilhos mentais são agentes externos capazes de provocar uma reação nas pessoas e tirá-las da zona de conforto. Em outras palavras, são estímulos que agem diretamente no cérebro. Mas não se trata de hipnose ou algo do tipo, pois a base dos gatilhos mentais está na psicologia. Normalmente nós usamos esses gatilhos na copywriting, palavra de origem inglesa que significa escrever de maneira persuasiva, com o foco de convencer o leitor a realizar uma ação específica. Reciprocidade. Já reparou que quando alguém chama você para um aniversário, você automaticamente vai chamar a pessoa para o seu aniversário? Isso é reciprocidade. Quando você gera valor a alguém, essa pessoa quer retribuir de alguma forma. Quando alguém recebe algum conteúdo gratuito, por exemplo, a tendência natural é retribuir o gesto, uma vez que o material foi disponibilizado com o propósito de facilitar a vida do usuário. Melhor ainda quando é feito de coração, tipo este e-book. E é assim que funciona o gatilho mental da reciprocidade. Se o conteúdo que você entrega gratuitamente agrega valor para a pessoa, ela se sentirá mais propensa a retribuir o gesto comprando o produto ou serviço. Por isso é tão importante gerar valor para o público-alvo, antes de pensar em fechar a venda. Ir com calma antes de querer fechar a venda faz todo sentido quando você quer usufruir desse gatilho que traz muito resultado. Importante. Capriche no conteúdo ou produto que vai oferecer gratuitamente. Muitas vezes, o que não tem preço pode ser percebido como não tendo valor, e é aí que você desperdiça o gatilho. Prova social. Comprar algo pela internet sempre gera desconfiança, por isso tendemos a buscar mais informações sobre o produto ou serviço, tirar dúvidas sobre a qualidade do produto, eficácia, entrega, número de vendas, entre outras questões normalmente baseadas na opinião de grupos que já tiveram que tomar essa mesma decisão. Essas dúvidas podem ser facilmente solucionadas se houver um suporte engajado e espaço para exibir o feedback de outros compradores. Para colocar esse gatilho em prática, compartilhe depoimentos dos seus clientes, seja em vídeo ou em texto, e utilize as redes sociais para colher o feedback dos seus seguidores. Outro ponto importante é fazer uso de números significativos, por exemplo, entre agora pro reality show Jornada da Monetização Digital, onde mais de 10.000 pessoas já atingiram a independência financeira. É importante que você forneça dados reais, ok? Fique sempre atento a fóruns e sites de reclamações, por exemplo, o https://www.reclameaqui.com.br/, pois uma crítica desfavorável e sem resolução pode ser mortal para o negócio. Autoridade. O gatilho da autoridade é utilizado para fazer com que as pessoas escutem o que você tem a dizer, porque você sabe o que está falando. Você é autoridade no assunto e elas confiam em você. Uma forma bastante eficaz de comprovar isso é cedendo materiais gratuitos que sejam úteis para o seu público, antes mesmo de oferecer qualquer produto pago. Dessa forma, você confirma que sabe sobre o assunto, ganha a confiança deles, de quebra, desencadeia o gatilho da reciprocidade que já vimos. E por falar em confiança, a autoridade tem uma relação muito forte com esse sentimento. Por isso é importante utilizar o gatilho somente em produtos ou serviços que realmente funcionem. Por exemplo, se você divulgar um produto ou serviço que não entrega o que você prometeu, lá se vai sua autoridade no assunto. Para ser uma autoridade para o seu público, é importante você investir em especializações sobre o assunto. Dor versus prazer. Se você ganhasse agora uma casa, como se sentiria? Provavelmente feliz. Mas e se você perdesse sua casa agora? Bom, agora você estaria 3x mais triste. Isso porque o sentimento de dor é muito mais forte do que o sentimento do prazer de ganhar. As ações do ser humano são motivadas por estes dois fatores: evitar a dor e obter prazer.
Para entender como usá-lo na sua estratégia, é preciso saber quais são as maiores dores e desejos do seu público-alvo, sempre levando em consideração que as pessoas, instintivamente, estão mais propensas a se afastarem da dor do que a se aproximarem da satisfação. Apresente as soluções que o seu produto ou serviço oferecem para acabar com o problema do seu cliente, e apenas depois, relacione-o com algo prazeroso. Exemplo: se você está exausto de ter que acordar todos os dias cedo para trabalhar só para ter o dinheiro suficiente para pagar suas contas, saiba que tudo isso pode ser evitado. Na jornada da monetização digital você alcança a liberdade financeira, solução, e ainda a liberdade de tempo para aproveitar a vida da sua própria maneira. Prazer. Ponto. Ceticismo. Há um gatilho para aqueles que estão sempre com um pé atrás sobre quase tudo. O gatilho do ceticismo é usado para atingir o emocional daquelas pessoas que não acreditam em quase nada. Exemplo: normalmente conseguimos através de copies como: eu sempre fui desconfiado se o reality show Jornada da Monetização Digital era para mim, mas depois que entrei e segui os passo a passo vi que tudo era muito simples. Eu também não acreditava que dava para ter sucesso em vendas online, mas veja o que aconteceu depois que comecei na jornada da monetização digital. Basicamente, quando destacamos as frases que pessoas céticas costumam dizer com frequência, e acrescentamos o mais seguido de um resultado satisfatório, conseguimos chamar a atenção desse público. É algo como: se deu certo para esse cara, pode dar certo para mim também. Segurança. Todos sentem medo ao comprar online, por isso esse gatilho é muito importante. Na hora de divulgar o produto ou serviço, é fundamental que você demonstre confiança e segurança no que está vendendo. E como transmitir essa segurança? Ofereça garantia de resultado, como por exemplo eu ofereço em meu reality show. Ou você aprende a fazer um negócio lucrativo vendendo 100% no automático ou é grátis. Você deve estar preocupado se isso funciona para você, não é? Não se preocupe, porque se você não vender todos os dias eu te devolvo 10x o valor que você investiu. Também ofereça um atendimento eficiente ao cliente. Apelo ao medo. O medo é um estado emocional provocado pela consciência que se tem diante do perigo. O gatilho de apelo ao medo é aquilo que provoca essa consciência. Mas calma, não estamos falando em deixar nenhum cliente apavorado. A intenção é mostrar o caminho do medo em direção ao prazer, de uma maneira mais persuasiva, sabe? Por exemplo, quando você utiliza esse gatilho como estratégia, poderá despertar o medo de perder, e esse é um sentimento que dificilmente os humanos ignoram. Para colocar em prática, descubra quais os medos da sua persona e crie chamadas que explorem essa dor. A partir do momento em que a pessoa sente que pode perder algo, ela fica mais propensa a agir. E é aí que você começa a tranquilizá-la ao oferecer a solução para que isso não aconteça. Veja esse exemplo. Você está perdendo dinheiro na poupança e não sabe. O seu emprego pode estar por um fio. Mas calma, você pode ganhar dinheiro vendendo online. Novidade. Que gatilho mais eficaz do que aquele que é comprovado cientificamente? O gatilho mental da novidade literalmente mexe com o nosso cérebro. Isso acontece porque quando somos expostos a algo novo, aumentamos a quantidade de dopamina no nosso organismo, um neurotransmissor que está diretamente relacionado aos níveis de concentração, motivação e sensação de prazer. A novidade incentiva a ação. Por que você acha que a Apple investe tanto em lançamentos? As pessoas querem ser as primeiras a experimentar o produto, pelo simples fato de se tratar de algo inédito no mercado. As filas em dia de lançamento que o digam. Curtiu o gatilho, mas não sabe como colocar em prática? Seguinte: de tempos em tempos, inclua uma atualização no seu produto ou serviço. A inovação pode estar em qualquer lugar, de uma porção de batatas fritas ao lançamento de um smartphone. Exemplo de título de inovação. Pela primeira vez o reality show Jornada da Monetização Digital. Por quê? Por mais que nossas decisões sejam tomadas no âmbito do inconsciente, nossa mente sempre procura respostas racionais para justificar nossas ações. Mais um dos gatilhos que estimulam o cérebro e desencadeiam uma emoção positiva é o do porquê. Em seu livro Influence, Robert Cialdini analisa um estudo realizado sobre os pedidos de uma pessoa para passar à frente em uma fila de Xerox. No primeiro teste, o participante disse: "Desculpa, tenho 5 páginas. Posso usar a máquina de Xerox?" Neste cenário, cerca de 60% das pessoas permitiram que ele furasse fila,
e usasse a máquina antes delas. Na segunda situação, a solicitação foi ligeiramente alterada. Desta vez, o participante disse: tenho 5 páginas. Posso usar a máquina de Xerox porque estou com pressa? Porque eu estou com pressa não é uma boa desculpa para a maioria de nós. Mesmo assim, cerca de 94% das pessoas deixaram que ele furasse a fila desta vez. De maneira bem sucinta, não apenas diga o que o público-alvo tem que fazer, diga o porquê deve fazer. Vai dar trabalho. A todo momento e em todos os cantos nos deparamos com item ganhe dinheiro sem trabalhar, item emagreça sem fazer regime, item tenha um faturamento de 6 dígitos em 7 dias. Fácil assim? É uma cilada. Muitas pessoas ainda caem em falsas promessas e acabam se frustrando. A parte boa é que temos o gatilho perfeito para elas. O gatilho do vai dar trabalho. Aqui você precisa deixar claro que para alcançar o resultado almejado, será necessário trabalhar muito por isso. Olha, nós sabemos que você tinha um objetivo que acabou frustrado e sentimos muito por isso. Agora que estamos responsáveis por essas metas, vamos fazer o possível para contornar a situação. No entanto, preciso ser sincero, vai dar trabalho, mas vai dar certo, viu? Dessa forma, a mensagem fica muito mais factível, e de quebra, você ainda mostra empatia com a dor do cliente. Sinceridade. Lembre-se que, no fim das contas, pessoas compram de pessoas, portanto é imprescindível que a mensagem transmitida passe credibilidade. Credibilidade gera confiança e, bem, o resto você já sabe. Leads muito mais confiantes em fechar a compra. Mas como funciona essa sinceridade na prática? Veja bem, quando você apresenta um produto ao cliente, mantém o foco em todos os atributos, certo? Então, o que quero te explicar com esse gatilho é que as limitações deverão ser especificadas no momento da venda, para não deixar nenhuma dúvida. Portanto, se você acha que o seu produto não atende todas as expectativas do consumidor, seja sincero e deixe bem claro que você fará o possível para que consiga suprir as necessidades, caso ele opte por fechar a compra. Comprometimento. A intenção aqui é fazer com que o cliente concorde com o início da copy. Assim, a probabilidade de ele seguir a sua linha de raciocínio e continuar concordando com as outras argumentações é mais alta. Por que o gatilho funciona? Bom, se você se cadastra em um formulário dizendo que tem interesse em um produto que será lançado, a propensão é que você o compre no futuro. Isso acontece porque a tendência é que sejamos comprometidos com o interesse gerado no passado. Dessa forma, não precisamos pensar sobre as nossas escolhas mais de uma vez. Mas agora, como colocar em prática? Uma boa alternativa é utilizar a técnica dos acordos progressivos. Primeiro, faça um estudo minucioso da sua persona, para entender como ela responderia a determinadas questões. Um mapa de empatia é uma ótima maneira. Em seguida, faça pelos menos 3 perguntas que você tenha certeza que serão respondidas com um sim. Por fim, faça uma proposta-oferta que ele não poderá recusar. Inimigo em comum. Nós atraímos pessoas semelhantes a nós o tempo todo, pessoas com o mesmo interesse. E quando esse interesse tem o objetivo de nos livrar de alguma dor, o amor é quase que à primeira vista. Por isso esse gatilho é extremamente eficaz quando usado para alcançar pessoas que possuem um inimigo comum ao seu. O objetivo aqui é gerar empatia e fortalecer a ligação entre o público e a marca. Então, encontre um inimigo que você e a sua persona tenham em comum e use a copy de modo que ela se junte a você nessa luta. Dê uma olhada nesses exemplos. Acordar cedo todos os dias às 5 horas para ir trabalhar é horrível, não é? Assim como você, eu já passei por isso, e por esse motivo entrei para o marketing digital, onde eu faço vendas de forma automática. Eu e você temos o mesmo problema com as campanhas de MKT. Já sofri muito tentando definir a estratégia ideal, e não gostaria que você passasse por isso também. Dessa forma, o cliente enxergará em você um aliado, mas caso você nunca tenha passado pela situação que deseja solucionar, ainda poderá usar um exemplo real para tornar o gatilho mais plausível. Escassez. Isso é um fato triste, mas muitas pessoas só agem quando estão perto de perder algo, e isso é normal, faz parte da nossa natureza humana. O gatilho da escassez funciona muito bem, pois geralmente está ligado ao sentimento de perda. É algo como: se eu não comprar agora, vou perder essa chance. Para colocar o gatilho em prática, devemos agregar valor ao produto ou serviço oferecido, a partir da limitação dele.
Isso funciona porque o inconsciente costuma associar que quanto mais difícil é conseguir determinado objeto, mais valioso ele é. Vários e-commerces utilizam essa estratégia com frequência. Repare que quando você tenta fazer uma compra nessas plataformas, muitas vezes consegue ver o número de unidades restantes do item ou pessoas que estão visualizando o mesmo produto naquele momento. Porém, para esse gatilho funcionar, você realmente deve ser convincente. Tente sempre explicar o motivo de o produto ou serviço ser escasso. Escolha. Um estudo realizado para a Universidade de Colômbia, em uma loja de doces, comparou duas situações: uma mesa com 24 sabores de doces e outra com apenas 6. O resultado mostrou que 60% das pessoas pararam para experimentar os 24 doces da primeira mesa, enquanto a segunda recebeu 40% das visitas. Porém, apenas 3% dos clientes compraram da primeira mesa, enquanto a segunda obteve 30%. Isso mostra como as pessoas paralisam diante de tantas escolhas, dificultando que elas consigam tomar a decisão de compra. Trazendo para o mundo digital, é como se você tivesse um número enorme de views, mas pouquíssimos leads. Além disso, eu preciso ser sincero: mesmo que você consiga fechar a venda, é muito provável que o seu cliente fique menos satisfeito com essa opção, pois sempre haverá aquele questionamento interior: será que fiz o certo? Uma estratégia comum é colocar opções que sejam desvantajosas, exatamente para que a opção correta seja escolhida. Indico que sejam utilizadas 3, no máximo 4, opções. E não se esqueça, quantidade não é sinônimo de qualidade. Emoção. Ingênuo quem pensa que as pessoas são convencidas por meio da lógica. Apesar da razão oferecer algumas objeções, quem manda mesmo no processo de compra é a emoção. Quando elaboramos uma campanha de marketing digital, nosso primeiro objetivo deve ser chamar a atenção do cliente, para só então esperar algum tipo de ação. As pessoas tendem a agir muito mais quando estão com a emoção aflorada, portanto, se você conseguir despertar emoções no público-alvo, seu trabalho de persuasão já terá meio caminho andado, e dali até a conversão é um pulo. Geralmente, o gatilho mental da emoção faz uso do storytelling, narrativa envolvente, usando palavras e recursos audiovisuais, na sua estratégia, o que, de fato, é muito eficaz. Principalmente quando são utilizadas histórias verdadeiras, criando uma conexão ainda maior com o público. Você também pode ativar o gatilho utilizando depoimentos emotivos ou elegendo um inimigo comum, com chamadas que afastem a sua persona da dor e depois as aproximem do prazer. Esses são dois sentimentos que inconscientemente estão por trás de quase todas as decisões que tomamos. Vídeos são os preferidos para despertarem esses sentimentos. Caso você não tenha orçamento para contratar profissionais para produzir esses vídeos, fique tranquilo, porque na jornada da monetização digital você irá aprender como produzir vídeos com esse objetivo através de softwares como o Adobe Premiere Pro. Pertencimento. O ser humano tem uma grande necessidade de pertencimento, e isso não acontece por acaso. Desde o início da nossa espécie fomos educados a nos organizar coletivamente, por uma questão de sobrevivência. Até mesmo quem adora ficar sozinho, de certo modo, acaba fazendo parte do grupo de pessoas que também adora a solidão. Acredite, há fóruns e grupos de discussão para reunir qualquer tribo. Esse gatilho mental é uma ferramenta de persuasão poderosa que tem o objetivo de criar essa sensação de pertencimento ao cliente. E é por isso que você deve conhecer muito bem a sua persona para usá-lo, já que a ideia aqui é disponibilizar um ambiente no qual o público-alvo sinta-se à vontade para socializar, engajar com os demais participantes e, por fim, adquirir o produto ou serviço. Curiosidade. O uso deste gatilho aguça a curiosidade do público, mantendo-os interessados no produto ou serviço. É a curiosidade que fará com que as pessoas busquem mais informações sobre o que você está divulgando, fazendo-as assistirem vídeos, clicar em links, assinar um newsletter, etc. Por que esse gatilho funciona? Somos impulsionados a agir pela necessidade de evitar a dor ou pelo desejo de obter prazer. Quando você identifica essa lacuna na sua persona e utiliza o gatilho mental da curiosidade de maneira assertiva, acaba ativando a parte do cérebro que sente uma necessidade enorme de encontrar aquela resposta, custe o que custar.
Esse gatilho fica ainda mais poderoso quando aliado a uma polêmica ou a algo controverso. Porém, você tem que saber provocar na quantidade certa e saber quando parar. Para ativar esse gatilho, você deve deixar um suspense no ar, utilizar títulos chamativos que deixem o seu leitor extremamente curioso. Exclusividade. As empresas aéreas sabem utilizar esse gatilho muito bem. Na fila de embarque dos aeroportos, por exemplo, os primeiros a embarcarem são os clientes de primeira classe, que estão no nível superior aos demais. Eles conseguem essa posição ao adquirir passagens que ofereçam maior conforto, prioridade e número de pontos no clube de fidelidade da companhia. Esse número de pontos ou milhas, quando acumulados, geram ainda mais vantagens e as pessoas acabam pagando ainda mais para serem exclusivas. Quanto mais se tem, mais se quer. Tudo que é exclusivo é raro. E tudo que é raro tem mais valor. Quanto mais exclusivo é um produto ou serviço, maior é o status de seus usuários. Por isso, quando você usa o gatilho da exclusividade, acaba aguçando um sentimento muito poderoso nas pessoas e faz com que elas queiram possuir o que foi divulgado. Afinal, quem não gosta de se sentir especial, diferente, único, apela à preguiça? O gatilho mental do apelo à preguiça é, sem dúvida, um dos mais eficazes. Isso acontece porque as pessoas tendem a buscar o caminho mais rápido e fácil para alcançar os seus objetivos. O cérebro já está programado para chegar à solução mais rápida, portanto, o nosso papel aqui é apenas deixar esse caminho explícito no título e conteúdo da campanha. Por exemplo, perca a sua barriga com 3 exercícios simples, como investir o seu dinheiro de maneira fácil e assertiva, como perder 5 kg sem sofrimento. De modo geral, esse gatilho é utilizado para transformações que são tidas como difíceis, portanto, para sua chamada funcionar, use números pequenos, no máximo 5, e palavras como método, passo a passo, guia, e outras que mostrem algo estruturado, organizado, fácil e rápido. O texto deve ter uma linguagem leve e de fácil entendimento. Importante: o apelo à preguiça não pode ser mentiroso. Divulgue apenas conteúdos que podem ser comprovados e trazer os resultados que são prometidos na copy. Não queremos induzir ações que possam gerar um grau de frustração. Isso seria péssimo para a imagem do cliente. Ganância. Ganância pode não ser o sentimento mais belo de todos, mas, ainda assim, precisa ser levado em consideração na hora de desenvolver a comunicação. Esse é o gatilho que você ativa quando constrói um valor muito maior do que o preço a ser pago pelo seu produto ou serviço. É aqui que enchemos os olhos do nosso público-alvo. Para você entender melhor, lembre-se de todas as coisas que comprou sem precisar, simplesmente por achar que estava diante de uma oportunidade imperdível, uma barganha. Foi nesse momento que você caiu no gatilho mental da ganância. Quem nunca achou que estava fazendo um excelente negócio ao receber a batata grande do McDonald's por apenas R$ 2 a mais? Para colocar em prática, você deverá elaborar a oferta do produto ou serviço de modo que ele tenha um valor superior ao preço que será cobrado. Pode ser através de descontos, cuidado para não tirar a credibilidade do item, ou acrescentando algum brinde. Importante: a intenção aqui é persuadir o cliente por meio desta emoção, então tome cuidado para não confundir com manipulação. A manipulação usa a persuasão sem ética, por isso, seja verdadeiro acima de tudo. Especificidade. O gatilho mental da especificidade é uma ótima maneira de dar credibilidade à mensagem que você deseja transmitir. Por isso, ao optar por este gatilho na hora de montar a estratégia, utilize o máximo de detalhes e dados possíveis. Quanto mais específico for o anúncio, mais valor e confiança entregará ao cliente. Mas por que esse gatilho funciona? Quando alguém está contando uma história e os ouvintes fazem perguntas e solicitam mais riqueza de detalhes com a resposta positiva, a mensagem se torna mais verídica. Afinal, como desacreditar do pescador que fisgou aquele peixe de 7 metros, se o mesmo te conta detalhadamente onde, como e quando isso aconteceu? Humor. O gatilho do humor é excelente para quebrar padrões e chamar a atenção do público. O gatilho chama a atenção com situações peculiares do dia a dia e geram empatia no público. Caso você consiga colocar a sua persona naquela situação, com certeza arrancará alguns risos e compartilhamentos. Quando alguém ri, o organismo libera endorfina, hormônio responsável pela sensação de prazer, ou seja,
além de passar a sua mensagem de forma efetiva, ainda garantiu momentos de felicidade ao cliente. Afinal, apesar do objetivo de a campanha ser a busca por números, leads ou reconhecimento, não podemos esquecer que estamos lidando com humanos. E o humor fará com que a empresa mostre o seu lado humano. Não espalha. O gatilho do não espalha faz com que o cliente esteja em posição de destaque, em relação aos demais, basicamente. Você disponibiliza um material ou produto exclusivo para um grupo específico. Algo como: olha, eu tenho um conteúdo exclusivo para você, mas não espalha, senão os outros ficarão chateados, ok? Algumas palavras-chave que darão força a esse gatilho são: privilegiado, exclusivo, pessoas especiais, membros VIPs, etc. Essas palavras trazem uma sensação boa para seu cliente, e você terá que manter isso na mente dele o tempo todo. Esta realidade fará com que ele tenha lembranças boas de você, consequentemente gerando confiança. E quando a sua credibilidade aumenta, a taxa de conversão também aumenta. Controvérsia. Conte algo controverso e você ativará esse gatilho, como por exemplo quando Albert Einstein disse: Deus é brincalhão. Bom, se Deus é brincalhão nós não sabemos, mas todos têm dentro de si a imagem de um ser onipotente sério, não é verdade? O gatilho mental da controvérsia instiga a curiosidade. Como resultado, você terá um público mais engajado e compartilhando suas postagens. O objetivo aqui é levar o público a querer mais e discutir sobre o assunto. Mas tome cuidado, porque gerar conteúdos controversos também geram raiva no público. Para ativar esse gatilho, você precisa pegar algo padrão e divulgá-lo de forma inversa. Mas é preciso que o público conheça bem e já esteja acostumado com um determinado tipo de ação. Esse gatilho só deve ser utilizado quando você realmente tiver algo que fuja do senso comum e que funcione de verdade. Manchetes do tipo: beber água pode ser prejudicial à saúde, como ganhar dinheiro sem trabalhar ou emagreça comendo doce, são alguns exemplos. Importante: é fundamental que as controvérsias venham acompanhadas de um porquê. E é bom que seja convincente, caso contrário o resultado não será como você deseja. Afinidade. As pessoas costumam se identificar com quem compartilha dos mesmos medos e dores. É por isso que o gatilho mental da afinidade é eficaz em muitos momentos. Quando você se aproxima do cliente e mostra que entende o que ele está sentindo, é criado um relacionamento de confiança, e as chances desse relacionamento terminar em uma venda bem-sucedida é altíssima. Esse gatilho age no inconsciente do consumidor, por isso é importante escolher bem as palavras na hora de fazer a chamada. Aproxime-se do público-alvo de forma sutil e natural. Frases como: quem nunca passou por isso, eu já fui como você, eu e você sabemos que, são ótimos exemplos. Causa social. Quando uma empresa decide utilizar o marketing para divulgar alguma causa social, além de ajudar o próximo, ela consequentemente ganha maior exposição na mídia e aumento das vendas. A intenção desse gatilho é expor o auxílio prestado à comunidade com o propósito de melhorar a percepção da marca perante o público. A parte boa é que, independentemente de ter um foco comercial como objetivo, a causa em questão será maior beneficiada e mais pessoas serão influenciadas a ajudar. Garantia. O gatilho mental da garantia existe para acabar com um conflito muito comum: o desejo de comprar X, o medo de se arrepender da compra. O fato é que as pessoas costumam se sentir muito mais seguras se souberem que terão alguma garantia de ressarcimento, em caso de insatisfação. Como no exemplo que eu uso no Jornada da Monetização Digital. Antecipação. Olha, eu posso te antecipar que esse gatilho é muito poderoso. Continue lendo que logo vou te explicar o porquê. Exemplo utilizado com sucesso. O gatilho da antecipação é um dos mais importantes, pois mexe com as nossas expectativas em relação ao futuro. Isso acontece, por exemplo, quando assistimos ao trailer de algum filme que nos deixa ansiosos pela estreia. Quando você usa a antecipação para anunciar algo que está por vir, são desencadeadas reações prazerosas nos leads que associam essa emoção ao seu produto ou serviço. Tenha isso em mente. Quando as expectativas estão elevadas, as pessoas ficam mais propensas a adquirir o produto quando ele estiver disponível. Culpa. Você carrega algum sentimento de culpa? Pois é, eu também. Uma quebra de promessa, não conseguir dar tanta atenção a alguém, a perda de um evento ou o esquecimento de alguma data importante. O que não faltam são razões para se sentir culpado.
Agora, você já percebeu quanta coisa se compra por culpa? Ou vai dizer que você nunca pediu uma Coca-Cola zero no rodízio de pizzas? Esse é o seu inconsciente agindo para diminuir a culpa. Lembre-se que o objetivo não é fazer com que a pessoa se sinta ainda mais culpada, mas sim oferecer uma forma de acabar com essa sensação. Aqui vou deixar alguns exemplos de copy para você se inspirar. Usar no Facebook Ads e Google Ads usando tudo que você já aprendeu sobre gatilhos mentais. Dica: não use o Liquid Mode do Abode para mobile a partir daqui. Mais bônus para você. Agora vou deixar aqui vários modelos de títulos. Parabéns! Você acaba de se tornar nosso cliente VIP adulação e exclusividade. Você já pensou em passar mais tempo com seus filhos? Culpa. Você já pensou em dedicar mais tempo para você? Você já pensou em ser mais feliz? Autopiedade. Eu vou te convencer. Curiosidade. Como se livrar do perigo de um infarto aos 40 anos. Segurança livre, se das dívidas em 7 semanas. Especificidade e ganância. O Facebook está morto. Seria esse o fim do e-mail marketing? Surpresa é curiosidade. Todo mundo está esperando por você. Você está atrasado. Pertencimento. Boas notícias para quem adora más notícias. Curiosidade. Investimento na bolsa em 3 passos simples. Apelo à preguiça. Você tem certeza de que seu fígado está funcionando bem? Apelo ao medo. Você também não gosta de dívidas, certo? Inimigo comum. 237 clientes em 8 meses. Nós temos a prova. Prova social e especificidade. Leia isso antes de vender seu carro. Apelo ao medo. E especificidade. Uma rápida mensagem para solteiros. Curiosidade. Atenção, colecionadores de carros antigos. Especificidade. Você sabe quais os sintomas do estresse? Apelo ao medo. O Facebook está morto. Seria esse o fim do e-mail marketing? Surpresa é curiosidade. Você tem o vírus da gripe espanhola. Ou coisa pior. Apelo ao medo. Investimento sem risco. Segurança. Os segredos das garotas de programas para satisfazer um homem na cama. Segredo. Como o médico de São Paulo descobriu maneira de emagrecer sem dietas. Notícia, ganância e curiosidade. Precisa da minha ajuda? Posso ajudar? Transferência de autoridade. Aí, curiosidade. Eu amo essa ferramenta do Facebook. Curiosidade. Hoje, palestra online de emergência sobre Gmail. Curiosidade. A verdadeira história sobre a Bovespa. Segredo. Minha ferramenta favorita de investimentos futuros. Curiosidade. Estudo de caso. Ele conseguiu bem mais do que você conseguiria. Curiosidade. Copie e cole estas técnicas para ganhar 10 milhões de reais. Ganância e apelo à preguiça. Isto pode fechar a sua empresa em 2019. Apelo ao medo. Questões e dúvidas sobre a nova previdência. Valor prático. Investidor inteligente. Junte-se a nós. Pertendimento e adulação. Hoje, minhas técnicas de compra de tráfego reveladas. Segredo. Você tem o vírus da gripe espanhola. Ou coisa pior. Apelo ao medo. Investimento sem risco. Segurança. Os segredos das garotas de programas para satisfazer um homem na cama. Segredo. Última chance. Criando o funil perfeito. Escassez. Como criar um funil em menos de 2 horas. Especificidade e apelo à preguiça. Livro gratuito. Tudo sobre o orgasmo feminino. Edição limitada. Ganância e escassez. Tom Hanks diz: oi, curiosidade, você ganhou. Vou dar livros de marketing grátis para você. Ganância e reciprocidade. Faça parte desse grupo de investidores de sucesso. Pertencimento. Cientistas confirmam. Suco verde combate o câncer. Cientificidade. Pode acreditar. Fiz 40 vendas em 10 dias. Curiosidade e apelo à preguiça. Chega de ser chamado de pobre. Pertencimento e aceitação social. Eu espero que ele não esteja louco. Curiosidade. Nota de falecimento. Curiosidade. A culpa não é sua. Empoderamento. Você comete esse erro básico em marketing digital. Curiosidade. Freelancer descobre como ganhar 60 mil reais em um mês. Especificidade e notícia. Curso fechando. Apenas 61 vagas. Escassez. Tenho só mais 2 vagas para a palestra do Wesley Safadão. Escassez e especificidade. Tenho uma notícia mortante. Notícia para você. Curiosidade. Facebook finalmente ganhou do Google. Curiosidade.
Importante palestra online sobre Gmail é hoje escassez. Clique somente se quiser que seu negócio cresça para 7 dígitos nesse ano. Ganância somente para agências digitais e freelas. Especificidade e curiosidade FW. Você perdeu o Hangout de ontem? Pertencimento: gostaria de perder 5 quilos na semana que vem? Especificidade e curiosidade: pode acreditar. Fiz 40 vendas em 10 dias. Curiosidade e apelo à preguiça. Transforme a sua ideia em um produto milionário. Ganância: a receita para 100 mil visitantes únicos por mês. Especificidade: vendo impressora de dinheiro. Ganância e curiosidade. Boas e más notícias. Curiosidade: este livro gratuito mudou minha empresa. Ganância e curiosidade. 20 páginas gratuitas. Entrevista com Neil Patel. Autoridade: preso por imprimir dinheiro. Curiosidade: isso aumentou minha conversão em 247% em 3 dias. Especificidade e ganância: se eu tivesse que fazer tudo de novo, faria só isso diferente. Curiosidade: o segredo que fará as pessoas gostarem de você. Segredo: um pequeno erro que custou 100 mil reais a esse empresário. Curiosidade e apelo ao medo. A criança que ganhou o coração de todo mundo. Curiosidade: você já se sentiu como um mudo em uma festa? Aceitação e curiosidade: como uma nova descoberta transformou um rapaz tímido em um sedutor. Ganância e novidade: ainda não acabou. Vou te mostrar como deve ser um modelo de página de vendas em um dos modelos que mais converte. Considerações finais: este e-book faz parte do material de apoio do reality show Jornada da Monetização Digital, onde você pode começar do zero uma jornada que te leva à independência financeira. Nos vemos por lá!